Fala galera, beleza? Sou o professor Luciano de Biologia e venho trazer para vocês o assunto hoje, poluição das águas, de um modo geral, né? Qual é o objetivo dessa nossa aula, gente? Conhecer os impactos ambientais causados pela poluição das águas. E aqui a gente vê uma figura, né? Mostrando várias situações e principalmente situações onde o ser humano está envolvido nessa poluição, certo? Ou seja, tanto na estrutura, né, de questão de esgoto, como na liberação de lixo de um modo geral. Então vamos dar uma aprofundada nisso agora, iniciando com uma primeira reportagem que eu trouxe aqui para vocês, que é algo diferente, poluição sonora impactando a nível de águas de um modo geral, tá? Poluição sonora, mais uma ameaça à vida dos oceanos. Atividades como perfurações de óleo, né, de petrolíferas, explosões, trânsito de navios estão fazendo sérios riscos ao equilíbrio da vida nos oceanos. Tá? Uma cacofonia de ruído industrial está impedindo os animais marinhos de acasalar, de comer e até de fugir dos predadores, avisam os cientistas. A gente tem que entender, gente, que alguns animais têm todo um ritual de acasalamento, enfim, ali de alimentação, né? E, como diz ali, até de fugir dos predadores. Alguns ruídos emitidos pelos predadores permitem que algumas espécies de animais que são as presas consigam fugir e tal, e tudo isso faz parte de um equilíbrio ecológico. Com todo esse ruído, com toda essa barulheira no fundo do mar, ou mesmo de rios, né, você está trazendo um certo desequilíbrio a todas essas situações. Com efeito, até o estalar dos glaciares que derretem nos oceanos polares e o barulho da chuva ao cair na superfície da água podem ser ouvidos no profundo oceano. Tá? Então, são bem sensíveis, né? Qualquer ruído. Como diz ali, até os pingos das chuvas que caem nos oceanos são ouvidos lá embaixo. Diz Carlos Duarte, o autor principal do estudo, cientista marinho da Universidade de Ciência e Tecnologia de King Abdullah, na Arábia Saudita. Isso dá uma ideia do quão impactante pode ser o ruído industrial provocado por motores e perfurações no fundo do mar. Você consegue aprofundar essa reportagem através do QR Code, tá? Você aponta ali para a tela e você consegue acessar essa reportagem inteira. É bem interessante. E é interessante também no sentido de a gente ampliar a nossa visão com relação a isso, né? Muitas vezes a gente acha que apenas o lixo jogado, apenas algum esgoto que caia nos rios, ou mesmo no mar, de um modo geral, seja a questão impactante maior, mas até mesmo o som pode causar isso aqui. Se liga então, gente, você lembra o que é poluição? Qual a definição de poluição? Isso mesmo, podemos considerar como poluição a modificação prejudicial do meio ambiente, tá? Modificação essa que afeta diferentes formas de vida, inclusive os seres humanos. E essa poluição tem de diversos tipos. A gente vai abordar mais na poluição relacionada à água, tá? A poluição está relacionada muitas vezes com a ação humana e suas atividades. Então, a ação antrópica, ou seja, a ação do ser humano sobre o ambiente que acaba gerando muitas vezes casos como esse, tá? Então, o foco maior dessa aula seria a poluição das águas, tá? Contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. As principais fontes de poluição da água são a poluição sedimentar, ou seja, de sedimentos que chegam nessa água, a poluição química de substâncias, né, sintéticas que acabam atingindo a água, tanto doce quanto salgada, ou lençóis d'água, né? A poluição biológica, térmica, sonora e radioativa. Então são vários tipos de poluição fontes, né, que podem gerar esse tipo de poluição na água. Lixo. Gente, a gente vê às vezes na internet imagens assim bastante chocantes de animais marinhos que engolem lixo, tá? Ou que ficam presos, né, em redes, em lacres de garrafas PET, enfim, várias situações. Mais de 8 milhões de toneladas de plástico anualmente, a gente está falando só de plástico, tá? São jogadas nos oceanos. 90% das aves marinhas possuem fragmentos de plástico no estômago. Veja, 90%, quase a totalidade das aves marinhas possuem plásticos nos seus estômagos. Pelo menos
pedaços, fragmentos que elas às vezes não conseguem ser seletivas ao engolir e acabam ficando com aquilo ali dentro do seu organismo. Estima-se que até 2050 teremos mais plástico que peixes nos oceanos. Tá? Isso é realmente triste, um dado bastante preocupante, né? E aqui algumas imagens desse lixo, né? Uma imagem feia até, vamos colocar aí, de uma ação irresponsável do ser humano. Existe um processo chamado eutrofização, pessoal. Então veja lá, o que é eutrofização? Isso aqui é importante você anotar essa definição resumidamente, tá? Eu vou dar uma lida aqui para você, mas você tenta sintetizar isso. Processo de poluição de corpos d'água que acabam adquirindo uma coloração turva, geralmente esverdeada, né? Com níveis baixíssimos de oxigênio. Ou seja, a eutrofização leva a uma baixa oxigenação das águas. Isso provoca a morte de diversas espécies de animais e vegetais, lembrando que tem plantas aquáticas também, e tem um altíssimo impacto sobre os ecossistemas aquáticos. Então, o que acontece, gente? Como mostra aqui no slide, né? A eutrofização, nutrientes em excesso provocam um crescimento anormal de plantas, tá? Plantas inferiores, algas com raízes, plantas superiores, e o que acaba gerando? Uma espécie ali de um bloqueio, né, do oxigênio aqui na superfície da água, impedindo que animais e plantas que estão mais abaixo consigam receber esse oxigênio. A ampla disponibilidade de nitrogênio e fósforo na água de lagos, represas, lagoas, fornece um ambiente totalmente favorável à grande e rápida multiplicação de algas. Às vezes esse nitrogênio, esse fósforo e outros elementos também correm lá da agricultura, né, que vem lá dos agrotóxicos, né, dos defensivos, dos adubos, e caem gerando um ambiente altamente nutritivo para essas plantas e esses micro-organismos de rápida reprodução, tá? Fazendo toda essa situação que gera, logicamente, um desequilíbrio ambiental bastante sério. Tá? Derramamento de óleo, outro tipo de ação humana, geralmente por falhas, né, mas que causa um estrago enorme. Né? Ao ser derramado no meio ambiente, o petróleo pode causar alterações químicas e físicas no ambiente. Tá? Químicas no sentido ali das substâncias que vazam presentes no petróleo e também físicas no sentido ali do ambiente em si, da iluminação do ambiente, da facilidade dos organismos se deslocarem, né? E prejudicar a vida existente naquele local. E aqui também mais imagens bastante preocupantes, bastante chocantes, né? De animais com as penas, por exemplo, uma ave, né? Coberta de petróleo, né? Uma pessoa também causando impactos ali a nível de saúde, a nível econômico e social naquela região. Aqui uma tartaruguinha, né? Causas, acidentes com navios petroleiros, acidentes nas plataformas de petróleo, lançamento de água utilizada para lavagem de tanques onde o petróleo é armazenado, e tudo isso acaba, muitas vezes, atingindo as águas, né? Tanto as águas marinhas, né, quanto as água doce, né, podendo causar algum tipo de problema. Então vamos uma primeira atividade aí para a gente dar uma testada nos conhecimentos, dar uma aprofundada e vamos lá. Em 2015, o Brasil sofreu com um grande desastre ecológico provocado pelo rompimento da barragem de rejeitos da empresa Samarco. Beleza. Os rejeitos atingiram o Rio Doce, causando uma grande destruição ambiental e afetando diretamente a vida dos pescadores da região. Muitos peixes morreram após o acidente. Agora sim, elabore uma explicação para essas mortes. Por que morreram, né? Por que esse acidente causou esse impacto ambiental com morte de animais, de pessoas inclusive, né? Afetando também diretamente a vida de pessoas que dependiam disso, né? Como uma fonte econômica, tá bom? Dá uma pensadinha aí e a gente já volta.
Vamos lá, galera, vamos ver o que vocês escreveram lá. Com o aumento da lama no Rio Doce, o oxigênio ficou reduzido. Logicamente, né, diminuiu ali a quantidade pelo próprio volume de lama que caiu. Além disso, esse material fica impregnado nos peixes, impedindo o funcionamento das brancas. Então lembra lá, os peixes engolem a água, tá? Essa água vai passar pelas brânquias, onde vai acontecer as trocas gasosas, oxigênio, gás carbônico e tal, tá? Com essa lama, todo esse mecanismo, vamos supor, fica prejudicado, tá? Além de muito dessa lama assim parar no estômago desses animais também, né? Então vamos lá. Um outro problema que a gente vai chamar de bioacumulação e biomagnificação, né? Processo de absorção e acúmulo de substâncias ou compostos químicos nos organismos de determinado ser vivo. Embora o termo bioacumulação seja muito confundido e usado mesmo como sinônimo de biomagnificação ou de bioconcentração, existe uma distinção importante entre esses dois termos. Então nós temos aqui, ó, gente, biomagnificação, tá? Primeiro nível dos produtores, consumidores primários, secundários e terciários. O acúmulo das substâncias aqui, vamos colocar ali no estômago desses animais, tá? E bioacumulação, né, conforme a idade, né, vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquilo dentro do corpo daquele indivíduo, né, o que pode causar. Lembre que esse peixe, ele pode vir ser alimento de um ser humano. Com isso, a transferência desse material também pode acontecer para o corpo humano, de uma maneira, até vamos dizer, até direta, né, pela própria absorção desse nutriente, dessa substância através da proteína animal ali. Os poluentes orgânicos persistentes, os POPs, né, são substâncias sujeitas aos processos de bioacumulação e biomagnificação, sendo considerados altamente tóxicos para o ser humano. Então são agrotóxicos ali extremamente complexos ali para a vida humana. Por exemplo, o DDT, que é um pesticida usado principalmente na Segunda Guerra. Hoje ele é proibido, né? Hoje ele é proibido justamente pelos impactos na saúde humana que ele pode vir a causar. Lembrando que quando a gente fala em saúde humana, a gente também fala num impacto ambiental, que acaba chegando ao ser humano muitas vezes pela alimentação, algumas substâncias pela inalação ao respirar ou pela água, né, tomada, que foi contaminada, né, por esse produto e tudo mais. Ao contaminar a água, o DDT era passado da cadeia alimentar, né, como a gente falou ali do peixe agora há pouco. Branqueamento de corais é um outro problema relacionado às águas também, só que aí a gente tem uma relação aí com toda a questão do aquecimento global também, né? Processo no qual o coral perde as algas fotossintetizantes chamadas zooxantelas, tá? Então, assim, existe uma associação entre essas algas e os corais, né? Existe a morte dessa alga, né, que faz a fotossíntese e tudo mais, com o branqueamento dele. Então, esse processo pode ser causado também pela perda do pigmento dessas algas que dá cor ao coral. Ou morre essa alga ou ela vai perdendo o pigmento de certa forma. Quais são as causas disso, tá, gente? Aqui nós vamos ter uma situação equilibrada e aqui com a despigmentação, já com a despigmentação. O que pode levar a isso? O aumento de temperatura, então a gente já está falando de aquecimento global nesse caso, né? Fim do mutualismo entre corais e algas, tá? Ou seja, o mutualismo é essa relação, essa associação positiva, né, de um dependendo do outro e culminando com o seu fim. E perda de pigmentos pela alga, tá? Aí a poluição sonora que a gente falou lá no comecinho da aula, né, que muitas vezes a gente não relaciona o som emitido por atividades humanas, tá, ou mesmo fenômenos naturais, com um impacto direto nas águas, tá? A poluição sonora dos oceanos já é algo real. Exemplo, crepitação dos corais e som emitidos pelas cachalotes, uma espécie de baleia, de golfinhos e muitos outros. Então, existe toda uma sonoridade no fundo das águas, né? Vamos colocar assim. Navegação e pesquisa também estão relacionados, afeta a comunicação, comportamento e também a reprodução de alguns animais. Afeta diretamente nos nichos ecológicos dessas espécies, certo? Então vamos a uma outra atividade aqui para dar aquela aprofundada. O lançamento de esgoto na água é prejudicial, porque causa aumento de nutrientes e número de algas, beleza? Essas substâncias do esgoto muitas vezes são nutritivas ali para a reprodução de algumas algas.
O aumento desses organismos forma uma camada que prejudica a entrada de luz solar e, consequentemente, afeta o processo de fotossíntese. Essa ocorrência que desencadeia a morte de acaba desencadeando, né, a morte de vários organismos. Como é conhecido esse fenômeno? Explica. A gente falou agora um pouquinho desse fenômeno, tá? Então a gente pede para você dar o nome desse fenômeno e explicá-lo em seguida. Beleza? A gente já volta. Vamos lá então? Esse fenômeno denomina-se eutrofização. Trata-se do processo de poluição de corpos d'água que acabam adquirindo uma coloração turva, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio. Isso aqui a gente viu lá, né? Provoca a morte de diversas espécies animais e vegetais e tem um altíssimo impacto sobre os ecossistemas aquáticos. E a acidificação dos oceanos também é um processo bem complexo aqui, gente. Ele é extremamente perigoso e pode acabar com a vida marinha. Começou desde a primeira revolução industrial, ou seja, com as emissões, né, de poluentes pelas indústrias, né, nos meados ali do século XVIII, quando a emissão de poluentes aumentou rápida e significativamente graças à instalação de indústrias por toda a Europa. Tá? Com isso, o que aconteceu? Aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, afeta também diversas espécies e torna as conchas mais fracas, né? Então aqui aparece, né, o desmatamento, o uso de combustíveis fósseis, vão lançar esse CO2 na atmosfera, né? Ele vai permanecer lá absorvendo calor e tudo mais, fazendo ali o efeito estufa. Parte desse gás carbônico reage com a água, formando o ácido carbônico, ou seja, acaba misturando ali com a água, né, o CO2, e gerando esse ácido, aumentando essa acidez da água. E uma última atividade aqui. Para reduzir o impacto negativo das fontes de poluição sobre o ambiente aquático, devemos, primeiro, evitar a liberação de esgotos sem tratamento nos cursos de água. Segundo, incentivar a construção de aterros sanitários para a deposição de lixo. Terceiro, exigir apenas a liberação de lixo biodegradável nos mananciais de água. Quarto, estimular as indústrias a instalarem equipamentos que diminuam o grau de toxicidade dos seus efluentes líquidos. Quais medidas seriam eficazes nesse caso?
1, 2, 3, 4, algumas delas, ou nenhuma, ou todas, né? Então, dou esse tempinho para vocês, para você dar uma raciocinada, ver aí certinho e a gente já retorna. Vamos lá, galera. Todas as afirmativas são eficazes, tá? Exceto a número 3, pois, mesmo que biodegradável, não deve ser lançado em mananciais, em hipótese alguma, tá bom? Gente, nessa aula falamos sobre a poluição da água. As principais fontes de poluição da água são a sedimentar, química, biológica, térmica, sonora e radioativa. Estudamos também os processos de eutrofização, derramamento de óleo, bioacumulação, biomagnificação, branqueamento de corais, poluição sonora e acidificação dos oceanos. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu, gente!